capítulo 6 do livro de Jó diz assim: E Jó respondeu dizendo: se pesassem de modo justo a minha queixa, e juntamente a minha miséria fosse posta numa balança, porque certamente seria mais pesada do que a areia dos mares, e por isso as minhas palavras têm sido engolidas. Porque estão em mim as flechas do Todo-Poderoso, cujo veneno ardente suga o meu espírito. Os terrores de Deus combatem contra mim. Acaso zurrará o jumento montes junto à erva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou se comerá o que é ímpido sem sal? Ou haverá sabor na clara do ovo? As coisas que a minha alma não queria tocar são para mim como comida repugnante. Quem me dera que se cumprisse a minha petição e que Deus me desse o que espero. E que Deus consentisse em me quebrantar, que soltasse a sua mão e me desfizesse. E seria isto ainda o meu consolo e me aliviaria do meu tormento, sem dar mais nenhuma trégua. Porque eu não escondi as palavras do santo. Qual é a minha força para esperar ainda? E qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? É a minha força, porventura, a força das pedras? Ou a minha carne é de cobre? Não está em mim a minha ajuda, ou a sabedoria me desamparou? O que está aflito devia ser consolado por seu companheiro, mesmo se abandonasse o temor do Onipotente. Meus irmãos, mentindo-me, aleivosamente me trataram como um ribeiro, passaram como correntes impetuosas, que estão escondidas pela geada e encobertas com a neve, que ao tempo do calor são desfeitas ao derreterem, e se aquentado, desaparecem do seu lugar. Separam-se do caminho do seu rumo, sobem ao vácuo e se perdem. Os caminhantes de Temá os veem, os caminhantes de Sabá esperam por eles, mas foram envergonhados por sua esperança, porque chegando ali, acharam-se confusos. Agora, certamente como eles sois vós, que ao verem minha tortura temestes. Por acaso tenho dito eu, trazei-me e oferecei-me a mim da vossa fazenda? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redime-me do poder dos violentos? Ensinai-me e eu me calarei, e fazei-me entender no que errei. Quão fortes são as palavras de retidão. Mas o que é que repreende o vosso argumento? Pensais em me censurar por palavras, visto que os discursos de um desesperado são como vento? Também lançais sorte sobre o órfão e fazeis uma cova diante do seu amigo. Agora, pois, se quiserem, olhai para mim, e vede se minto diante de vós. Tornai agora, pois, e não haja iniquidade, voltai ainda, para que considerem a minha justiça nisto. Há porventura iniquidade em minha língua? Acaso meu paladar não pode distinguir coisas iníquas? O capítulo 6 do livro de Jó vai falar sobre a resposta de Jó a Elifaz. Jó, ele repreende os seus amigos, ele mantém a sua independência e ele próprio se interroga do que ele fez, qual é o mal que ele fez para que a sua situação estivesse em declínio. Ele sabia que Deus estava fazendo algo na vida dele. Quando nós estamos no caminho de retidão, buscando o Senhor, estamos louvando o Senhor, estamos orando, estamos jejuando, estamos em consagração, nós entendemos os propósitos do Senhor. Sabemos que a nossa guerra física, ela não é vencida no campo físico, mas primeiramente no espiritual. E as nossas batalhas espirituais, elas estão no nosso espírito. Elas estão dentro de nós. E quando essas batalhas são levadas ao Criador, ele manda anjos para guerrear por nós. Jó, ele foi tocado em várias áreas da vida e ele, na sua enfermidade, recebe pessoas para acusá-lo, para julgar, para fazer com que ele duvidasse da sua retidão perante o Senhor. Jó, um homem
que foi designado para um propósito divino, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor, Ele entende e compreende os nossos passos. Mas muitas vezes os nossos inimigos, eles discordam de tudo aquilo que nós temos. E eles interrogam Deus dizendo, é porque a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, a pessoa recebe isso e por isso é mais fácil para ela. Mas todos nós temos que renunciar muitas coisas para seguir o caminho que é estreito. Um caminho estreito é aquele caminho onde nós renunciamos muitas coisas do mundo, renunciamos o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, para viver a vontade de Deus. E Jó estava vivendo a vontade de Deus naquele momento, porque o Senhor, Ele permitiu que Jó fosse apertado e não tocasse na vida dele. Mas ele foi afligido, acometido por doenças, perdeu muitas coisas, sofreu. E Jó entendia que Elifas veio para um interrogatório, para pesquisar dentro de Jó se realmente havia algo dentro dele pecaminoso para que ele estivesse naquela situação. E quantas vezes é assim conosco? Quantas vezes estamos passando por um momento difícil, um momento de dores, um momento de aflição, e muitas vezes recebemos julgamentos, recebemos palavras duras, recebemos grande afronta dos nossos inimigos, ou às vezes até dos nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes. Mas quando o nosso foco está em Deus, quando o nosso foco está no propósito divino, sabemos que Deus, Ele tem o poder de fazer todas as coisas, o poder de mudar a nossa vida de um dia para o outro, o poder. E quando nós aderimos o poder a Deus, nós entendemos que tudo é por permissão de Deus. Até quando o inimigo toca nas nossas vidas, até quando o inimigo vem nos afrontar, é permissão de Deus. Porque o que Deus quer é se revelar a nós. O que Deus quer é que nós possamos cumprir os seus mandamentos. É que nós possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque somente a vontade de Deus ela é boa. E muitas vezes, na nossa visão carnal, nós não compreendemos porque o processo de Deus ele é diferente do nosso processo. Quando nós olhamos e podemos observar que tudo está ao contrário, é porque Deus está movendo, Deus está se movimentando a nosso favor. E muitas vezes nós precisamos ser moldados, transformados, polidos, refinados, para sermos aprovados diante de Deus, diante do reino espiritual e diante do reino físico. E para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos colocar as nossas vidas, nossas mentes dentro de um ensinamento vivo da palavra, porque somente assim nós podemos nos aproximarmos de Deus. Que você seja edificada, edificado com essa palavra e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.